Quem aqui trabalha em empresa grande? Empresa média, pequena, empreendedor, startup, blogueiro. Quem é blogueiro aqui? O que eu trago aqui para vocês serve para todos os portes de empresas, de marcas, de pessoas. A gente vai falar do marketing de experiências, uma tendência que a gente tem visto cada vez mais. Tiago falou um pouco disso aqui, me ajudou muito, porque cria o clima. Mas a gente tem visto cada vez mais em pesquisas, em relatórios de tendências, uma mudança de comportamento das pessoas que querem viajar mais, querem viver mais e querem ter menos coisas. E isso é muito importante no relacionamento que as marcas têm com essas pessoas. E vejam como isso mudou. Esse aparelho aqui serve muito bem para a gente... Você tem barba aí também. Serve muito bem para fazer a barba, não serve? Por que as pessoas estão indo cada vez mais para as barbearias gourmet? Tem a toalhinha quente, tem a cerveja gelada, tem uma musiquinha tocando. É a experiência de fazer a barba, muito mais do que simplesmente o ato de fazer a barba. As meninas, quanto é que custa uma bolsa dessa? A verdadeira? 18, 20, 30 mil. Se você quer a experiência de ir a um casamento, se você quer a experiência de tirar uma foto para aparecer no Instagram, ir a uma festa, hoje você não precisa mais comprar essa bolsa. Você pode ter a experiência alugando essa bolsa. Já existem serviços de aluguel. Aluguel de roupa não é novidade. O que mudou é que hoje você pode alugar a roupa de estilista famoso. Então, de novo, se é para aparecer bonita nas redes sociais, a experiência de aparecer numa foto, você não precisa mais comprar. A mesma coisa tem acontecido com vários setores. E muitas empresas, muitos setores da economia já têm experiência no seu DNA. Principalmente as empresas de serviço. Quando a gente fala de viagem aérea, por exemplo, é uma experiência, do momento que você compra a passagem até o momento que você desembarca e pega a sua mala. Não necessariamente uma experiência boa. Aliás, está cada vez mais difícil, está cada vez mais chato voar. Tem que tirar o sapato, tem que tirar o notebook da mochila, tirar o cinto, o relógio, joia. Mas é uma experiência. Se hospedar num hotel, você pode escolher um hotel que tem uma vista maravilhosa, que está num lugar icônico, que tem um lobby, que tem uma arquitetura assinada por designers e arquitetos famosos. Tudo isso é experiência. Comer num restaurante de um chefe estrelado, ir para a casa do Saulo, ir na Boto, é uma experiência. Você pode escolher uma cozinha show também, onde você vê os chefes preparando. Quer dizer, não é só sobre comer. É sobre a experiência que você tem quando você está num lugar como esse. Pode ser uma comida de rua. E aí, um bar com as melhores cervejas. E aí o que acontece é que, para as empresas que não têm experiência no seu DNA, oferecer experiência para o público é uma oportunidade gigante de se aproximar das pessoas, de criar um relacionamento mais próximo, de criar um relacionamento olho no olho. E olha que interessante. Até quem nasceu no mundo digital, as blogueiras, por exemplo, que têm milhares de seguidores, milhões de seguidores às vezes, perceberam que para estar mais próximos dos seus seguidores, elas também podem oferecer experiências. Tess Abreu é uma menina, tem um restaurante em São Paulo, fala de comida funcional, fala de meditação, mindfulness, yoga. Ela tem um monte de seguidores e ela começou a oferecer, aos finais de semana, uns retiros. As pessoas pagam para estar com ela, mais próximas, e ter uma experiência meditando, praticando yoga, aprendendo as receitas. Essa menina Bruna, academia, fitness, treino, ela criou uns aulões. Obrigado, Flávia, pela dica de 1 ano atrás. Flávia que me deu essa dica. Olha os aulões dela, olha quanta gente tem. E olha como as marcas perceberam que também podem pegar carona nesse relacionamento que ela está estabelecendo com o público dela, oferecendo experiências. Mariana Orsi, uma fotógrafa de arquitetura de São Paulo, ela começou a ter tanta gente pedindo dica dos seguidores dela, que ela começou a oferecer workshops. Hoje ela ganha mais dinheiro fazendo workshop pelo Brasil afora do que fazendo as fotografias em si. E aí ela criou um negócio muito legal lá em São Paulo, que se chama Clique a Pé. São expedições fotográficas para conhecer um lado que às vezes as pessoas não conhecem das suas próprias cidades. E a Globo, apoia alguns desses passeios. Por exemplo, no aniversário de São Paulo, a gente fez um pela Avenida Paulista. A gente convidou um grupo de pessoas,
400, 500 pessoas, que saíram com a gente para fotografar a Avenida Paulista com arquiteto, com urbanista, com historiadores, mostrando a importância de cada prédio ali da Avenida Paulista. Só que o mais bacana não foi só a experiência que aconteceu ali na hora, foi todo o conteúdo que foi gerado. Mais de 2.500 fotos, mais de 100 mil curtidas nas redes sociais, mais de 3 milhões de pessoas viram as matérias nos nossos programas jornalísticos. Então, você cria uma experiência que você envolve as pessoas, mas você leva o conteúdo dela para um monte de outras pessoas. Porque quando a gente fala da Globo, que a gente conversa com 100 milhões de pessoas todos os dias, é muito mais um monólogo do que um diálogo. É um conteúdo que a gente está passando para as pessoas e, quando elas estão devolvendo alguma resposta para a gente, ou é pelas redes sociais, ou é pelo WhatsApp, ou é pelo telefone. Então, para a gente criar uma conversa com essas pessoas, e para a Globo é muito importante isso, mostrar que a gente faz parte do dia a dia delas, também fora das telas, a gente tem que ir para a rua. A gente tem que sair da tela, onde a gente está, onde as pessoas estão consumindo o nosso conteúdo, porque as pessoas também estão na rua. Meu chefe, inclusive, fala, o nosso maior concorrente não é o Netflix, não é o SBT, a Band. O nosso maior concorrente é o sol. Porque quando está sol, as pessoas estão fora de casa, as pessoas estão fazendo as suas atividades. Então, a gente vai para a rua oferecer experiências para essas pessoas numa série de temas. Temas que são importantes para elas, como o do verde e o meio ambiente, que é o Verdejando. O Verdejando é uma iniciativa da Globo, que desde 2013 propõe um novo olhar sobre o verde. Com uma série de reportagens especiais e várias ações que envolvem a população nessa causa, o Verdejando amplia a discussão e estimula a participação da população. Pegar, acordar cedo e falar, vou lá molhar minha planta, todos os dias da sua vida. Já são 5 anos de iniciativa e agora a gente abraça outras cidades da região metropolitana. Nós estávamos esperando há muito tempo, porque a gente acompanha pela televisão, né? E foi bom para Guarulhos, e principalmente para o Ponte Alta. Júlio vem regando com adubo líquido e as meninas vêm com água para diluir. Por onde passa, o Verdejando desperta o amor das pessoas pela natureza e pelos espaços de convívio. Inspira novas formas de cuidar do verde e estimula soluções inovadoras. Então, o Verdejando trouxe essas soluções, desde plantio em calçada de formas alternativas, plantio na via, plantio no asfalto, plantio em parques, em comunidades, E o jornalismo da Globo multiplica essa ideia para milhões de pessoas. E esse pompãozinho que a gente costuma brincar, de soprar, também é mais do que brinquedo, também é comida, dá para comer. Essa horta aqui eu quero que renda bons frutos, E assim, que não fique só aqui. Que essa horta seja de exemplo para outras pessoas. Até no seu quintal, ele pode fazer uma hortinha para ele colher. E fazer com que isso seja uma semente que torne o sonho um dia de uma metrópole sustentável, uma metrópole que sabe aliar a paisagem original com a cidade moderna que a gente precisa. Verdejar é um gesto de amor pelas cidades, pela vida, pela natureza. Então, veja, não é uma marca plantando árvores. É uma marca oferecendo uma experiência para as pessoas que querem abraçar uma causa que é importante para elas, que é a causa do verde e do meio ambiente. São as pessoas que estão plantando árvores, são as pessoas que estão participando de oficinas para aprender a cuidar das plantas, são as pessoas que estão levando uma muda de planta para casa e estão plantando no seu quintal, na sua jardineira. Essas experiências aproximam as pessoas das marcas. E tem algumas características que fazem com que toda marca, pequena ou grande, por isso que eu perguntei quem é de startup, quem é empreendedor, qualquer setor, qualquer tamanho de empresa pode se beneficiar de uma boa oferta de experiências. Primeiro, como o Thiago falou aqui, muito bem colocado, porque as experiências permitem estimular os 5 sentidos. E olha que interessante, um meio de comunicação falando isso, mas os meios de comunicação todos não conseguem. A mídia impressa, o jornal, a revista, só estimula a visão. O rádio só estimula a audição. TV e internet, visão e audição. Quando a gente vai para a experiência ao vivo, a gente pode estimular o tato, a gente pode estimular o olfato, a gente pode estimular o paladar. E para algumas marcas isso é fundamental. Como é que você vai falar de sorvete, Thiago, se você não tiver a experimentação, não tiver o cheiro,
não tiver o visual ali. Então, isso é muito, muito forte, né? Quando a gente fala de estimular os 5 sentidos, a gente gera uma memória afetiva nas pessoas, né? E esses shampoozinhos de hotel, que às vezes a gente fica com vergonha de roubar, né, é para roubar mesmo, não é para assaltar o carrinho da camareira. Mas as redes de hotel, elas investem uma fortuna desenvolvendo fragrâncias ou comprando fragrâncias de marcas famosas, porque depois de uma semana, um mês, 6 meses, quando você for usar aquele shampoo, quando você for usar aquele condicionador, aquele hidratante, a tua memória olfativa vai te remeter àquela viagem. Você vai lembrar de onde você estava, do que você fez. Isso é muito poderoso. Outra coisa que é muito importante nas experiências é que você permite o protagonismo. Você permite que as pessoas façam parte da história. E isso é muito forte. Quando a pessoa faz parte da história, a memória dela é muito maior do que simplesmente ela ter assistido. Por isso que nos shows, nos grandes festivais de música, as marcas estão lá fazendo ativações. Quem já foi ao Rock in Rio aqui, dificilmente lembra o patrocinador do Rock in Rio, mas lembra da tirolesa da Heineken, lembra da roda gigante do Itaú, porque são ativações, são coisas que você participou mais do que só assistiu, né? E, por último, aqui, a gente tem que buscar uma inspiração na dramaturgia. Por último, não, tem mais um. Mas, quando a gente busca inspiração para oferecer experiências na dramaturgia, e a gente observa que uma boa experiência ela tem uma história, você está contando uma história para as pessoas, mesmo que isso não seja explícito, né? Você tem personagens na sua narrativa. A marca é um personagem, o produto é um personagem, as pessoas que estão participando são personagens da sua história, né? Você tem um conflito nessa história, uma boa história tem um conflito. Então, não é simplesmente entregar um brinde. Você cria toda uma experiência, toda uma narrativa que, no final, tem um final feliz, que pode ser o brinde, pode ser um sorteio, pode ser um presente, né? Você tem os cenários, né? E como é que a gente faz com que esses cenários sejam parte da história, envolvam as pessoas? Você tem figurinos, qual é a roupa certa para cada história que você está contando, né? Se você está falando da sorveteria, não dá para o cara estar lá com uma roupa super pesada. É uma coisa leve, é uma coisa de momento divertido, alegre, lúdico, né? A trilha sonora, qual é a trilha certa? Não tem só tocar uma música. Cada lugar, cada momento tem a música certa. Então, escolham a música de acordo com a tua história. A iluminação, os efeitos especiais. E aí, sim, é muito importante lembrar que, além da experiência, você tem que falar com quem não estava ali. Então, a reverberação é fundamental. Usar outras ferramentas de comunicação para contar que a experiência vai acontecer e convidar as pessoas, para contar que ela está acontecendo e para contar que ela aconteceu. Isso pode ser feito pela marca, e aí vale usar qualquer meio de comunicação. YouTube, TV, rádio, carro de som, cartaz na padaria. Não existe meio de comunicação melhor ou pior, meio de comunicação mais bacana ou menos bacana. Existe o meio de comunicação mais adequado para o público e para a mensagem que você quer passar, né? Mas essa reverberação também é muito importante quando ela é feita pelas pessoas. Então, você criar coisas na experiência que as pessoas tenham vontade de fotografar e de compartilhar, né? Porque hoje em dia a gente fala, né? Se não postou, não aconteceu. Então, quando as pessoas estão num lugar, numa experiência de uma marca e postam e falam, eu estou aqui na experiência do Itaú, eu estou aqui na experiência da Smirnoff, eu estou aqui na experiência da Brahma, né? Mostram, é muito mais poderoso do que só a marca falar para as pessoas. Então, pensem em oportunidades, em coisas que as pessoas tenham vontade de fotografar, de compartilhar, de contar. A gente vê muito aquela coisa agora de asa de anjo, né? Já foram em evento, todo evento agora tem uma asa de anjo, né? Um balanço, a moda agora é o balanço, né? Ou aquelas coisas de espelho que você coloca o rosto no meio. Mas por quê? Por que serve redes sociais? É para causar inveja nos outros, né? É para dizer, eu estou, você não está. Por isso que a pessoa tira a foto do prato, do sorvete, da asa do avião, o pé na areia. Eu estou aqui, você não está, né? Mas, brincadeiras à parte, é o que a gente chama de moeda social. É contar para as pessoas que você sabe de alguma coisa, que você viu alguma coisa, que você está vivendo alguma coisa, né? E você compartilha, então, com essas pessoas. Então, pensem em experiências que as pessoas tenham vontade de compartilhar.
E aí eu vou mostrar só mais um case para explicar como é que funciona isso tudo na prática, né? Nós temos uma iniciativa em São Paulo que chama Sabor Paulista. De novo, a Globo com essa necessidade de se aproximar do seu público. E uma das bandeiras que a gente levanta na Grande São Paulo, que é uma bandeira muito forte aqui no Pará também, é a bandeira da gastronomia. As pessoas gostam de comer, as pessoas gostam de experimentar. Então, a gente oferece oficinas, né, com chefes diferentes, com temas diferentes, para as pessoas terem essa oportunidade. E essa aqui é numa festa que se chama Festa do Imigrante. É uma festa linda em São Paulo. Quem for na época, em junho, que ela geralmente acontece, vale a pena visitar. Passar um vídeo rápido aqui e eu explico na sequência. Lugar gostoso, aconchegante. O povo que vem é maravilhoso. Eu acho tão importante que tenha essa cozinha, que possamos dividir em workshops os nossos conhecimentos e passarmos para as outras pessoas, contando a eles a história de um prato. E a gente percebe no brilho dos olhos deles que cada um lembra também da sua ascendência, né? Chefes, quando eles escolhem as receitas, eles sempre escolhem para apresentar alguma coisa que para eles tem uma representatividade muito forte de infância, de cultura, do que eles carregam do país deles. É uma coisa que nos integra. Em qualquer lugar do mundo, comer faz parte. Então, e comer são encontros diversos. É como não ter me desprendido de meu país ainda. É como el cordón umbilical, lo que me une México y aquí a Brasil es esa, la comida, la cultura. Então vejam como a gente conta uma história. As pessoas estão numa festa onde tem comida, tem bebida, tem música, tem dança, só que na festa elas têm que pagar pela comida e pela bebida. Então a gente convida as pessoas para estarem ali com a gente em várias sessões ao longo do dia, onde elas podem comer de graça. E a gente conta essa história de como a gastronomia é importante, como os chefes dos vários países ajudaram a construir a gastronomia paulista. Mas, para comer de graça, tem um conflito nessa história. Você vai ter que cozinhar junto com o chefe. Não é só assistir, as pessoas têm que literalmente colocar a mão na massa e preparar os pratos. Tem um cenário, então tudo isso ajuda a contar. É o cenário que se integra ao museu, que tem as ervas aromáticas que as pessoas podem sentir o cheiro dos ingredientes, elas podem tocar nos elementos da decoração e sentir as texturas. Então, é muito essa coisa dos 5 sentidos. Os chefes trazem elementos das suas culturas para mostrar como é que funciona em cada país, os figurinos, a música, até chegar no final feliz, que é comer de graça, e ganhar um brinde. Então, vejam como a gente cria toda essa inspiração na dramaturgia, a gente usa os 5 sentidos, a gente tem oportunidades de reverberação, porque as pessoas estão o tempo todo fotografando, filmando, olha eu aqui cozinhando, olha eu aqui comendo, olha eu aqui cheirando a folhinha do alecrim. E tudo isso gera um momento onde as pessoas estão próximas da marca, passam lá 1 hora com a Globo, tendo um diálogo, tendo uma conversa, e tendo uma memória afetiva muito grande. Tanto que já é o 4º ano que a gente faz essa participação na Festa do Imigrante e é sempre um sucesso. Então, só para fechar aqui, alguns cuidados, algumas dicas, receita de bolo, quando a gente pensa na experiência, qual a duração dela. Uma experiência muito longa pode cansar o público, uma experiência muito curta pode não criar vínculos. Então, tente dosar, conhecendo o seu público, claro.
O cenário sozinho não é experiência. Às vezes a gente vê estandes maravilhosos em feiras, quiosques maravilhosos em shoppings, mas não conta história nenhuma. Então pense em qual é o cenário que você vai usar como parte da experiência. Adeque às necessidades da marca, o que você quer contar como marca com o que o seu público quer ouvir. Não é porque você quer falar que o público quer ouvir, né? De novo, a coisa do protagonismo. O público como protagonista é muito, muito forte. E não se esqueça da importância da reverberação. Então, gente, muito obrigado. Espero que seja útil para vocês, como tem sido útil para nós.